Pessoal, hoje vamos conhecer um molinete Sinarte, o Windrunner 4 no tamanho 2000. Recentemente trouxemos aqui para o canal o Windrunner 3 no tamanho 5000. Esteticamente falando, são molinetes muito parecidos, mas será que a semelhança é somente essa? Ou será que existe algumas diferenças na mecânica, no formato, que possam justificar esse nome diferente, essa versão nova que teoricamente deveria ser atualizada? Nós vamos conhecer tudo nesse vídeo. Esse molinete foi comprado no AliExpress, foi comprado fora de promoção, então o valor que eu paguei é o valor padrão desse produto. Essa versão que eu comprei nesse anúncio, eu escolhi com 2 carretéis. Lembra quando eu mostrei para vocês o Windrunner 3? E eu comentei que não tinha, no anúncio que eu tinha encontrado, que eu tinha comprado, não tinha a opção de pedir com 2 carretéis? Pois é, nesse Windrunner 4, acho que por ele ser um lançamento, está mais fácil a gente conseguir comprar com 2 carretéis. E como a diferença de preço era muito pequena, eu acabei optando por pegar a versão com 2 carretéis. Esse molinete me custou R$ 205,94. Já com os impostos, com frete, tudo incluso nesse valor total de R$ 205,94. O que eu considero como um preço bom, principalmente levando em consideração que é um molinete robusto, um molinete bem feito e com a possibilidade de vir com 2 carretéis. Sem o carretel extra, ele custaria em torno de uns R$ 40, R$ 50 a menos. Em torno aí dos seus R$ 160 mais ou menos, que também é um preço excelente. Vamos conhecer essa máquina então, pessoal. Molinete Sinarte Windrunner 4 no tamanho 2000. 166 gramas, que é um peso excelente, um drag máximo de 4 kg, velocidade de recolhimento 5.2:1 e a capacidade de linhas são 320 metros para a linha 0,16, 200 metros para uma linha 0,20 e 150 metros para uma linha 0,23 milímetros. Isso considerando o carretel principal, que é o carretel padrão dele, que é um pouquinho mais fundo. Aqui não está especificado qual seria a capacidade do carretel raso, mas acredito que lá no anúncio tenha. Se tiver, eu coloco aqui um print na tela para vocês. Aqui na parte de trás, mais algumas informações falando a quantidade de rolamentos, que são 11 rolamentos de esferas, mais o rolamento anti-reverso. Fala algumas coisas sobre parte mecânica, mas que eu vou deixar para mostrar para vocês lá na hora que a gente chegar na parte da desmontagem, tá? Que inclusive será feita nesse mesmo vídeo. Fala que o carretel é feito em alumínio, que a manivela é feita em alumínio, que ele tem alta velocidade, enfim. E aqui um adicional que é a informação de que a manivela é enroscada diretamente na coroa. Isso é muito interessante. Vamos abrir aqui a caixinha então. Ó, abrindo a caixa, aqui tem a vista explodida, bem pequenininha, com numeração de todas as peças. E aqui nessa outra aba, nome e número também de todas as peças. Então, se precisar de vista explodida, elas estão aqui na embalagem. Ó, esse é o carretel adicional, que vamos chamá-lo de carretel extra, né? É um carretel tipo BFS, ó. Veja, um carretel bem mais raso. Mesmo sendo tamanho 2000, ele vai pegar consideravelmente menos linha que o outro modelo. Ó, a manivela dele é semelhante ao do modelo 3000, mas já observo aqui uma diferença. Ó. Deixa eu desenroscá-la aqui para mostrar para vocês. Vejam que essa do 5000, do Windrunner 3 5000, ela tem essa articulação. Essa do Windrunner 4 não tem articulação. Pode ser que haja uma variação de tamanho? Pode. Se tiver isso, eu vou conferir e falo aqui no vídeo também para vocês, tá? Coloco uma imagem ou alguma mensagem falando sobre isso. Mas, inicialmente, o que a gente percebe aqui, ó, é isso aqui. O pegador aqui no 2000 é menor, o que faz bastante sentido, já que é um molinete menor, né? Mais leve e tal, então faz sentido ter um pegador um pouco menor também. Ó, ele também vem dentro de um saquinho em TNT, que é semelhante ao do Windrunner 3, e aqui um manualzinho que te dá noções básicas de como manusear o seu equipamento, como colocar linha, como tirar o carretel, como fazer o ajuste de drag, como enroscar a manivela, como fazer o ajuste de altura do carretel. E aqui dentro as buchinhas, as arruelinhas plásticas,
que devem ser usadas caso o seu molinete esteja enrolando linha de forma irregular. Vamos pegar ele aqui então, tirar ele do saquinho. Ó, realmente ele é muito semelhante ao Windrunner 3. Olha, muito bom isso aqui, a manivela ser enroscada diretamente na coroa. Deixa eu montar aqui novamente o 5000 para a gente ter fazer um comparativo, né, de estética e outras coisas que a gente possa identificar aqui, ó. Olha, esteticamente falando, são parecidos, mas não são iguais. Além da diferença aqui na manivela, temos também diferença aqui nessa parte de baixo deles, ó. Vejam que essa carenagem aqui, ó, no modelo 4, ela é um pouco maior, esse acabamento inferior, do que aqui no modelo 5000. Os detalhes aqui do pescoço também são levemente diferentes, embora ainda bastante semelhantes. Ó, a etiquetinha aqui, ó, na sapata do molinete tem um formato diferente. Vejam que essa aqui tem esse formato mais gordinho aqui no meio, né? E essa aqui já é mais retangular. Desse lado, o botãozinho que tampa a rosca da manivela é semelhante. A trava e destrava do antirreverso também é semelhante. Vejam que os detalhes aqui na parte da frente, ó, tem algumas diferenças, né? O formato um pouquinho diferente. O rotor é um pouco diferente também. Apesar de bastante semelhante ainda, eles são diferentes. Pode ser devido ao tamanho, já que o 5000 ele é bem maior do que o 2000, né? Se a gente for avaliar o tamanho geral do molinete, o corpo do molinete, não é tão diferente assim, pelo menos na altura. Mas é perceptivelmente mais gordinho e o carretel é brutalmente maior. Olha a diferença de diâmetro. É muito maior. Olha, o arco dos dois também é semelhante. O guia-fio aqui também é semelhante. Os detalhes no carretel têm algumas semelhanças também. Legal. Vamos focar agora no modelo 4, tamanho 2000. Olha que luxo de molinete, pessoal. Olha que molinete bonito. Ele é bem pequeno, muito pequenininho mesmo. Eu vou pegar aqui outros molinetes que eu tenho para mostrar para vocês um comparativo de tamanho. Então aqui nós temos o Windrunner 4, tamanho 2000. O Delkio, que é o famoso baratinho, que virou moda aí no AliExpress, que teoricamente seria um tamanho 800. Aqui um Daiwa Legalis, tamanho 1000, que é bem pequeno. E aqui um Shimano Nexave, tamanho 2.500. Vamos começar o comparativo pelo menor. Vejam que o Windrunner 4 2000, ele é muito próximo em tamanho desse Delkio tamanho 800. Agora aqui, ó, com o Legalis 1000. O Legalis é até um pouco mais robusto. Ele é mais gordinho. Apesar do braço dele aqui, ó, ser consideravelmente mais fino. Mas é bem semelhante, ó. O diâmetro do carretel no Legalis é um pouquinho maior do que no Windrunner, mas o tamanho também é bem próximo. E agora o Nexave 2.500, que é visivelmente maior. Embora nada assim também tão maior, né? Uma coisa assim que possa assustar de diferença. Mas ele é sim maior do que o Windrunner 4 no tamanho 2000. Vamos voltar aqui ao nosso pequeno Windrunner 4 tamanho 2000. Para vocês verem bem de pertinho aqui agora, ó, todos os detalhes. O molinete tem um bom acabamento, não é aquele acabamento que a gente vai encontrar nos molinetes da Daiwa ou nos molinetes mais caros da Cash King, por exemplo, mas é sim um molinete com bom acabamento. O visual dele é bem sóbrio, as cores são bem discretas, o tom de verde é um pouco mais claro, tipo um verde oliva, um pouquinho mais claro. Com esse tom de chumbo que ficou bem legal. O alarme de tomada de linha é bem audível. O rotor é bem balanceado. Molinete muito macio. Bem macio mesmo. Botão do ajuste de drag tem o ponto a ponto. Ó, tem a borrachinha de vedação aqui na parte de cima.
Veio bem lubrificada essa parte. Olha, o eixo é feito em aço inox. Tem aqui o alarme de tomada de linha, que é semelhante ao de carretilhas. Aqui embaixo, aparentemente, um rolamento ou um mancalzinho. Na hora de desmontar, a gente vê. O carretel dele é bem levinho. Vejam, comparando o carretel fundo com o carretel raso, é visível, né, a diferença. Vamos ver aqui as informações sobre a capacidade de linha. 0,16 320 metros e 0,20 200 metros no carretel fundo. No carretel raso, 220 de 0,12 e 160 de 0,14. Aparentemente, composição de drag é semelhante. Os dois carretéis têm uma buchinha aqui na parte interna. Aqui na parte de dentro é semelhante, a usinagem é igual. Esse carretel fundo ele é um pouquinho mais pesado, aparentemente, do que o carretel raso. Aqui na parte da frente, a trava e destrava do anti-reverso. Vejam, ele estando destravado, a gente consegue girar a manivela para frente e para trás, e travado apenas para frente. Anti-reverso bom, não tem folgas, isso é legal. Aqui do lado, ó, esse botãozinho ele serve apenas para tampar, proteger a rosca. Se você usa o molinete com a manivela do lado direito, é muito simples, ó, segura o rotor, encaixa a manivela, alinha ela direitinho ali, ó, com cuidado para não trepar os dentes da rosca, né? Pega a tampinha e coloca do lado de cá. Qual que é a vantagem de se ter esse mecanismo, essa forma mais atual de fixação da manivela? Isso aqui significa que, independente de você ter ou não essa tampinha, a manivela estará sempre fixa à coroa. Sempre que estiver recolhendo, a manivela estará em aperto contínuo, eliminando a possibilidade de você perder a manivela pela ausência dessa porquinha, já que nós não dependemos dela para fixar a manivela. Vejam, ó, mesmo sem ela, se eu puxar, a manivela não sai. Vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem clara como que funciona isso. Nesse neck save da Shimano, ele não tem essa forma de fixação. Então, eu sou sempre dependente desse botão. Vejam, se eu tirar esse botão, ó, ele é até mais longo, a rosca aqui é mais longa porque é um parafuso. Ó. Vejam, aqui tem uma rosca nesse pino. Se eu perder essa rosquinha, pode acontecer durante o uso, ó, a manivela afrouxou, pronto, soltou. Então a chance de nós perdermos essa manivela, ela é real, acontece. Eu já vi várias pessoas pescando que perdeu ali a tampinha e não percebeu. Quando foi ver, a manivela soltou, pescando de caiaque, caiu no mar, caiu no rio, caiu dentro do caiaque, né? Alguns ainda deram sorte que a manivela caiu dentro do caiaque ou dentro do barco, mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Então, ó, esse formato aqui do Shimano, ele é mais antigo e ele está presente na grande maioria dos molinetes de entrada e intermediários da Shimano, mesmo em molinetes mais caros, tá? Molinetes aí que aqui no Brasil custam R$900, R$1.000, você vai encontrar isso aqui. Já na Daiwa, em alguns molinetes intermediários, já tem um outro mecanismo semelhante a esse, não é igual, mas é semelhante. Mas aqui no Legalis também continua sendo aquele padrão antigo, que é o padrão que eu considero que já ultrapassado para dias modernos. Então aqui no Indy Runner, assim como em vários molinetes da Cash King, da Piscifan, a gente não tem esse problema, porque sempre estará em aperto contínuo, eliminando a possibilidade de perda da manivela pela ausência da tampinha. Muito legal. Agora vamos partir para a parte de desmontagem, pessoal. Vamos conhecer aqui todos os detalhes da mecânica do molinete Sea-Night, o Indy Runner 4, tamanho 2000. Antes que a gente comece aqui com a desmontagem, ou no mesmo tempo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que eu considero interessante para esse molinete. O tamanho 2000, ele é um tamanho que ele vai muito bem para pesca de bait. Para pescaria ultralight, para o cara que usa várias ultralight, sabe aquelas varinhas telescópicas com passadores? O tamanho 2000, nesse caso, ele se adequa bem, porque ele é um molinete pequeno.
Ele vai muito bem para o cara que pesca uma traíra, um tucunaré amarelo, um tucunaré azul de pequeno a médio porte. Eu geralmente costumo fazer recomendações do seguinte: molinete no tamanho 2000, na minha opinião, logicamente, ele vai muito bem com varas de 12 e 14 libras. Para quem usa varas de 17 libras, o 2000 pode ser considerado como uma opção mínima. Não vejo ela como ideal. Para uma vara de 17, um molinete do tamanho 2.500 vai muito bem, talvez seja o ideal. E o molinete 3.000 talvez seja o limite. Para uma vara de 12 ou 14 libras, um molinete tamanho 2.000 é excelente. Então, para você que vai pescar traíras de pequeno a médio porte, tucunarés de pequeno a médio porte, azul, amarelo, enfim, roubalinhos de pequeno a médio porte, o tamanho 2000 pode ser muito interessante. Você vai conseguir ter um equipamento bem equilibrado, ainda vai ter uma boa capacidade de linha, até porque nós estamos falando de 200 metros de uma linha 0,20. Quem vai usar um molinete tamanho 2000 com uma vara de 12, 14 ou até uma 17 libras, em último caso, não vai usar linha muito mais grossas, talvez, do que uma 0,23. Eu acho que o 23 seria o limite, né? Tendo em vista assim, a libragem da vara e o objetivo de pesca. Levando em conta essas diretrizes, a gente vai determinando o que é ideal para a gente em termos de tamanho de molinete. Enfim, vamos seguir aqui então para a parte da desmontagem. Ó, assim que a gente tira o carretel, vocês vão identificar aqui, ó, algumas arruelinhas plásticas semelhantes àquelas que vieram lá naquele pacotinho na embalagem. Ó. Aqui são duas aparentemente. Para tirar ela, com o auxílio de uma pinça, a gente vai puxando ela aqui, ó, com cuidado. Um material semelhante a uma radiografia. Ó, mais uma, todas elas fininhas. Aqui temos um mancalzinho de alumínio que ele serve de apoio para o carretel. Quando a gente coloca o carretel, ó, aquela bucha que fica aqui dentro do carretel vai trabalhar em cima desse mancalzinho. Para remover esse mancalzinho, que é uma espécie de uma bucha, na verdade, ó, tem um furinho aqui do lado, ó. Focou? Acho que sim. Tem um furinho aqui, ó. A gente vai introduzir aqui, ó, uma pinça, algum pino, uma agulha talvez. Vai empurrar esse pino. A gente consegue soltar essas peças agora. Ó. Vejam, aqui nós temos um conjunto de peças. Essa base feita em alumínio, ela é responsável por segurar todas as demais peças. Aqui na parte de baixo tem essa arruela de pressão, que ela tem um formato de ferradura. Junto tem essa peça feita em aço, que trabalha em conjunto com o carretel para fazer o alarme de tomada de linha. E tem também o rolamento de apoio do carretel, que apoia a base do carretel. Então, para soltar a porca é necessário tirar esse acabamento. Legal, é uma forma um pouco diferente de travar essa porca que prende o rotor. Ó, são parafusos de rosca soberba, até porque esse molinete é feito possivelmente em grafite. Olha que simples, ó. Aqui aparentemente é uma porca de tamanho convencional. Deixa eu ver. Tamanho 10. E para soltar essa porca a gente vai girar a chave no sentido horário. A porca é feita em latão. Só puxar o rotor que ele sai facinho. Abaixo da porca, essa arruela com esse formato retangular, que está aqui apenas para proteger a estrutura do rotor, para que a porca não gire diretamente sobre ele. Agora temos que soltar esses 3 parafusos aqui na parte de cima. É ele que vai dar acesso para a gente ao antirreverso, ao pinhão, possivelmente também aos rolamentos de apoio do pinhão. Todos os parafusos com rosca grossa ou rosca soberba, todos eles com o mesmo tamanho, a mesma espessura. Aí a gente solta esse anel feito em aço inox. Em seguida tiramos esse acabamento, que é feito em plástico, e aqui nele tem escrito a quantidade de rolamentos e a velocidade de recolhimento. Para a gente soltar aqui o antirreverso, nós temos primeiro que soltar a molinha. Essa molinha, ela trabalha junto ali, ó, com uma pecinha feita em metal, que é ligada a essa travinha aqui na parte da frente. Agora podemos tirar aqui, ó, com cuidado.
O antirreverso não saiu junto, mas em alguns casos sai, tá? Ó, o primeiro rolamento de apoio do pinhão, acima dele, que no caso seria entre ele e o rotor, tem uma arruelinha em aço simples, fininha. Rolamento de qualidade mediana, que já era esperado. A bucha do antirreverso é bem pequenininha, bem fininha. E o pinhão é feito em latão, também bem pequenininho. Tudo condizente com o projeto realmente, né? É um molinete minúsculo. Ó, mancalzinho que recebe aquele primeiro rolamento do pinhão. Antirreverso bem pequenininho também. Para começar a desmontagem da parte interna ali do molinete, ó, temos que soltar esse acabamento aqui na parte de baixo, que possivelmente nos dará acesso a mais um parafuso do corpo ali do molinete. É isso mesmo, ó. Acabamento cromado feito em plástico. Todos os parafusos aqui são Phillips. Esse aqui de baixo é mais fininho, mais curto, tem a cabeça achatada. E esses dois aqui da parte de cima são parafusos convencionais, aquela cabecinha mais gordinha. E os dois têm o mesmo tamanho também. Ó, bem simples aqui, ó. Só achar aqui uma aberturinha, a gente encaixa a unha e consegue soltar a tampa. Já saiu junto aqui, ó, o rolamento que apoia a coroa. Esse rolamento aparenta ter uma qualidade melhor do que aquele que apoia o pinhão. Entre o rolamento e a coroa tem uma arruelinha bem fininha, feita em aço. E aqui a coroinha dele, que é bem pequenininha. Vamos ver se ela é alumínio ou se ela é naquele tal zinco que a gente vê em algumas marcas. Olha, aqui tem uma junção de graxas, né? No encontro da coroa com o pinhão, usaram essa graxa amarela, que parece um doce de abóbora. E nesse mecanismo aqui, ó, das engrenagens pequenas, usaram uma graxa mais clarinha, uma graxa quase branca, para fazer o alinhamento da oscilação do eixo do carretel, que é o movimento de subir e descer. Foi usado aqui, ó, dois eixinhos, um aqui na parte de trás, outro aqui na parte da frente, para manter essa pecinha sempre bem alinhada. Isso aqui é muito legal. Apesar de ser um mecanismo simples, isso aqui é bom porque faz com que o movimento de subida e descida seja mais justinho, mais preciso e evita até vibrações e desgastes precoces também, tá? Então é um eixinho menor na parte da frente, o maior na parte de trás. O eixo do carretel é feito em aço inox. Essa pecinha que faz o carretel subir e descer é feita em zinco. E a coroa dele também é feita em zinco. Apesar de bem pequenininha, ela é consideravelmente pesada e mais forte do que as coroas feitas em alumínio. Uma coisa que a gente encontra aqui, ó, e que é muito legal, vejam, aqui dentro, ó, são duas engrenagens. E por que tem duas engrenagens? Porque esse molinete tem a oscilação, que é um movimento de sobe e desce, lento. E o que isso significa? Quando a gente vai girando a manivela, em molinetes convencionais, por exemplo, ó, se a gente pegar aqui, ó, o Next Save, vocês vão ver que o carretel sobe e desce, ó, rapidamente, ó. Aqui é mais fácil, né? Ó. Vejam, ó. Ele sobe rapidamente. Já em um molinete que tem esse movimento mais lento, o carretel sobe e desce mais lentamente. Lembra quando eu mostrei para vocês o Hand M1 Elite? Tem a mesma coisa. Lembra quando eu falei lá do Mifine Carb Sensitive, que apesar de ter um sistema diferente, o carretel também sobe e desce de forma lenta? Exatamente a mesma ideia. Embora as peças sejam diferentes, o mecanismo funciona da mesma forma. A ideia do mecanismo é exatamente igual. Fazer com que o carretel suba e desça mais lentamente para que a linha seja distribuída mais uniforme e cada volta seja adicionada ao carretel mais próxima uma da outra, fazendo com que a linha fique mais juntinha. Isso é muito legal, inclusive isso contribui até para evitar que a linha fique muito amarrotada. Ó, vamos soltar essa engrenagem maior, só para a gente ver se aqui tem rolamentos. Possivelmente sim, já que eles falam que são 9 rolamentos, né? Ali na pequenininha, eu acho que não tem rolamentos, mas nessa maior pode ser que tenha. Com a ajuda da pinça que a gente consegue tirar ela, ó. Sim, ó, tem um rolamento aqui. Vamos tirar a pequenininha só para desencargo de consciência. Ela já não tem rolamento. Como ela gira muito pouquinho, bem lentamente, tá ok. Mais um rolamento aqui, ó, preso a essa tampa. Vamos desmontar aqui, ó, o carretel.
o primeiro disco feito em aço inox e mais um disquinho feito em carbono, aquele bem rígido, bem grossão. Abaixo dos discos é a bucha que apoia o pinhão. Já tiro a medida dela e falo para vocês. Vamos ver aqui, ó, no outro carretel, muito possivelmente segue o mesmo padrão. Como é um molinete pequeno, né, tamanho 2000, com drag baixo, essa quantidade de discos ela é suficiente, tá? É isso mesmo, ó. A bucha é igual e os discos de freio também são iguais. Desmontando o pegador para ver se são rolamentos ou buchas. Um rolamento na base, um rolamento aqui no topo. Vamos para o guia de linha. Aqui é um parafuso de rosca fina. Muito cuidado aqui, tem uma buchinha, uma espécie de um espaçador. E 2 rolamentos, um de cada lado aqui do guia de linha. Estando aqui com o mulete desmontado, pessoal, vamos fazer a conferência dos rolamentos. Temos aqui, então, um rolamento aqui na tampa, que é para a coroa. 2 com o segundo da coroa. 3 com esse pequenininho dessa engrenagem. 4 e 5 com os 2 do guia de linha. 6 e 7 com o do pegador. 8 com o único que apoia o pinhão. E 9 com o único que tem aqui para apoiar esse mancalzinho do carretel. Com a possibilidade de trocar essa bucha e colocar mais um rolamento. Para quem tiver interesse em fazer essa troca, eu vou passar as medidas para vocês. Ó, essa bucha mede 7 milímetros de furo, 11 milímetros de diâmetro externo e 3 milímetros de largura. Os rolamentos do pegador medem 4 de furo, 7 de diâmetro externo e 2,5 de largura. O rolamento do pinhão mede 6 de furo, 13 de diâmetro externo e 3,5 de largura ou de altura. Os rolamentos da coroa medem 7 de furo, 11 diâmetro externo e 3 de largura. Os 2 rolamentos têm a mesma medida. Esse pequenininho aqui, ó, que apoia essa engrenagem, é semelhante ao do pegador, que é 4 por 7 por 2,5. Os rolamentos do guia de linha também a medida semelhante ao do pegador, 4 por 7 por 2,5. E por fim, o rolamento desse mancalzinho que apoia o carretel mede 7 de furo por 11 de diâmetro externo por 3 de altura. Aqui, pessoal, eu já estava montando ele novamente, mas eu me lembrei que um amigo comentou em um vídeo sobre essa parte aqui onde fica a molinha do arco. Então eu vou, mesmo com ele parcialmente montado, eu vou soltar aqui, ó, essa tampinha lateral, que é um acabamento cromadinho que ele tem aqui, para poder mostrar para vocês como que é aqui por baixo. Só para que vocês vejam como que é a molinha. Então, pessoal, para quem tinha dúvida, essa aqui é a molinha que trava que faz a pressão no arco. E ela trabalha dessa forma aqui, ó. Tá? Para quem tinha dúvida aí, fica a resposta para vocês. Então, pessoal, com todos esses detalhes em mãos, vamos fazer aqui a avaliação final. Considerando que esse molinete é uma máquina desenvolvida para uma pesca média-leve, vamos avaliar ele com base nessa ideia. Molinete pequeno, com uma mecânica compatível, feito para ser razoavelmente resistente, ao mesmo tempo que entrega uma certa leveza, e ele realmente é leve, né? 166 gramas realmente é um peso muito legal para um molinete no tamanho 2000. Falando em coroa, ele está bem servido. A coroa dele é razoavelmente forte. É o que a gente vai encontrar em vários molinetes no mercado de diversas marcas, inclusive grandes marcas, tá? Tá legal, tá bem servido. O pinhão feito em latão também está de acordo com essa configuração. Quantidade de rolamentos legal, qualidade dos rolamentos é mediana, tamanho do antirreverso muito compatível com a proposta do equipamento. Os discos de freio também estão de acordo com a proposta do equipamento. Lembrando que é uma máquina pequena, desenvolvida para uma pesca média leve, e especificado que ele tenha 4 kg de drag. Será que ele vai entregar os 4 kg? Eu acho que não. Mas ainda assim, a montagem aqui está de acordo com a maioria dos molinetes que
que a gente vai encontrar nessa categoria com especificações semelhantes. A montagem do molinete é boa, né? A construção geral dele é muito boa, os carretéis são muito bem feitos, apesar de não serem tão pesados. Eles são carretéis razoavelmente robustos, a estrutura deles é boa, o acabamento é muito bem feito. Então, de um modo geral, pessoal, temos aqui um molinete que entrega o que a gente espera de uma máquina nessa categoria. Tanto na categoria de preço, ele está entregando muito, tanto na categoria de tamanho e de performance que ele poderia entregar. Tudo que a gente está vendo aqui de mecânica está totalmente de acordo com o que a gente espera de um molinete voltado para uma pescaria média leve. Então, se você tem interesse em um molinete consideravelmente barato, com a possibilidade de vir com carretel raso também, que seja um molinete bom, que possa te entregar uma boa performance, uma boa durabilidade, graças a uma mecânica razoavelmente boa, molinete leve e compacto, com certeza o Indy Runner 4 tamanho 2000 pode ser uma boa opção para você, beleza? Quem tiver interesse em comprar essa máquina, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando que quando você compra através dos links do canal ou dos nossos grupos, você contribui para que esse canal continue gerando esse tipo de conteúdo aqui para vocês, beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!